operação destinada ao cumprimento de mandados de prisão contra homicidas que se encontravam em aberto, homicidas ou feminicidas, né? São operações a nível nacional, coordenadas, que muitas vezes geram impacto muito positivo, porque o crime também, embora cada caso mereça uma atenção individual, o combate ao crime também se dá muito na base da prevenção geral. E quando se toma essas medidas de cunho geral mais amplo contra a criminalidade, isso normalmente também gera um impacto relevante. E uma das primeiras tarefas atribuídas a essa secretaria foi extremamente relevante para o país, mas em particular para o Estado de São Paulo, que foi, em fevereiro, a transferência das lideranças do PCC, aqui de São Paulo, presídios estaduais, para presídios federais, onde elas foram isoladas. Foram transferidas as principais lideranças, os subordinados das principais lideranças e os subordinados dos subordinados das principais lideranças, para haver uma quebra ali na cadeia de comando. Na minha opinião, era algo que deveria ter sido feito em 2006, quando tiveram aqueles atentados. Naquela época, não foi feito, não vou entrar aqui nas razões específicas, mas quando se tem uma política de acomodação em relação a essas organizações criminosas, a tendência é elas se fortalecerem, né? E foi exatamente o que aconteceu. Essa organização era uma organização de cunho basicamente estadual e, de repente, se tornou uma organização com braços em vários estados da federação e braços, inclusive, internacionais. Não me parece a política correta de se trabalhar com essas organizações. Tem que enfrentar, claro, enfrentar com o devido processo, né? Investigação, prisão, confisco, não é? Dentro, evidentemente, da lei. Outra medida que fizemos ali, uma criação de diretoria de inteligência penitenciária. Aqui são só apontamentos de alguns resultados positivos que temos alcançados, não é? Que reflete numa maior volume de apreensão de drogas. Ilustrado ali, por exemplo, a apreensão de cocaína. Em 2018, uma apreensão de 71 toneladas. Em 2019, o ano ainda não acabou, 92 toneladas. É menos droga na rua, isso protege nossas famílias, crianças e adolescentes. E o que é igualmente importante, isso afeta as finanças do crime organizado. Nós também intensificamos não só a apreensão de maconha, não teve uma diferença assim tão significativa, mas nós intensificamos operações de erradicação de plantação de maconha nos países vizinhos que produzem essa droga. Aqui, notadamente, nós estamos falando do Paraguai, não é? Nós fizemos já esse ano 2 operações, a gente chama Operação Aliança, que é basicamente a Polícia Federal dando um apoio às polícias paraguaias para a erradicação de maconha no país vizinho, o que resultou numa erradicação de plantações que seria mais ou menos o equivalente de produção de 2.929 toneladas de maconha, muito superior ao volume apreendido. Ali nós estamos falando de 473 toneladas, a política de erradicação é muito mais eficiente. Essa foi também uma política importante que nós intensificamos. O governo anterior já havia criado essa força de intervenção penitenciária. Boa parte da insegurança pública no país está relacionado ao descontrole que existe dentro dos presídios, não raramente presídios controlados por criminosos. Qualquer política de segurança pública aqui no Brasil passa por uma retomada do controle desses presídios mais problemáticos. Então, para ajudar os estados, foi criada essa força de cooperação penitenciária, basicamente é formada por agentes penitenciários federais e agentes penitenciários estaduais, convocados, não é? E se forma uma força-tarefa e vai até um presídio, vai até um estado e retoma o controle dos presídios daquele estado, além de providenciar treinamento aos agentes penitenciários locais, de forma que, quando a força-tarefa sai, isso não gera um vácuo tão grande.
A força de intervenção já esteve em Roraima, já esteve no Ceará, no Amazonas e agora está no Pará. Interessante destacar que Ceará e principalmente Pará são dois dos estados que têm indicadores de queda de criminalidade mais elevados, em parte, claro, não se deve aí retirar o mérito dos governos estaduais, que têm feito um bom trabalho, mas em parte por conta dessas atuações de intervenção federal, da Força Penitenciária Federal. Aqui é uma questão mais de inteligência. Nós temos um sistema da Polícia Rodoviária Federal que chama o Alerta Brasil, que basicamente são câmaras de monitoramento, não é? De tráfego nas rodovias, e isso é relevante não só para o papel primário da Polícia Rodoviária Federal de controlar o trânsito e prevenir acidentes, mas igualmente de controlar a atividade criminal, especialmente tráfico de drogas e armas, já que as nossas rodovias muitas vezes são artérias e veias não só do comércio positivo, lícito, mas igualmente do comércio negativo. E aqui nós estamos atuando para expandir e integrar. Aqui são dados interessantes, né, que refletem essa queda da criminalidade nesse ano, mas aqui um dado bem pontual. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, os roubos de carga em rodovias federais diminuiu 40% esse ano, até setembro, pelo menos se nós levarmos em conta o mesmo período de 2018. A Força Nacional de Segurança Pública é outro corpo que nós temos lá à disposição do Ministério da Justiça e tem sido muito requisitado. Está atuando. A Força Nacional, normalmente, ela atua por demanda dos estados e tem sido extremamente importante, não só nesse governo, mas em governos anteriores, para atender situações de emergência. Esse ano nós já tivemos, como adiantei aqui no Ceará, organizações criminosas saíram às ruas para cometer atentados contra a população civil. Isso na primeira semana de governo. Até falava brincando assim, pensei que ia ganhar um pouco mais de folga. Na primeira semana, no dia 4, estourou essa crise de segurança no Ceará, e aí a gente já tem que estar preparado, evidentemente, para enfrentar essas crises. O lado positivo é que houve uma reação rápida por parte do governo federal, em apoio ao governo do Estado. Nós enviamos a Força Nacional, nós enviamos também uma força de intervenção penitenciária, pedimos também uma intensificação dos trabalhos da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal na região, para gerar uma saturação, e mais ou menos em 30 dias, juntamente com os inequívocos esforços do governo estadual, a crise foi debelada. E desde então nós não temos tido mais problemas, pelo menos não no mesmo nível, não só no Ceará, mas no restante do país. Teve agora um rescaldo no próprio Ceará, mas que não adquiriu as mesmas proporções. Eu não passo um dia no Ministério sem ouvir reclamações sobre controle de fronteiras. Nós temos aí um projeto importante de fronteiras integradas. Hoje, principalmente no Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, uma ação permanente de controle de fronteira e que nós estamos buscando expandir progressivamente para as demais fronteiras. E nós temos um projeto piloto que eu acho bem relevante, que vai ser iniciada a execução ainda esse ano, em Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira. Um breve parênteses aqui para explicar. O velho problema da integração. Né? Muitas vezes se discute aqui, tem que unificar a Polícia Civil com a Polícia Militar, né, para ser um corpo único. Sinceramente, a minha opinião, não vai acontecer. São corporações que têm uma tradição, que têm um histórico, que têm um corpo funcional totalmente diferente. E por mais que nós ouçamos essas propostas de unificação, parece improvável que isso aconteça, porque existe uma barreira institucional e seria difícil realmente esse tipo de unificação. Agora, isso não significa que não é válida a reclamação de que essas forças policiais têm que se integrar mais, têm que conversar mais,
que cada um não pode ficar no seu próprio cantinho, no seu próprio quintal, e achar que é proprietário da função pública e não um servidor do cidadão. Isso é válido não só para a Polícia Militar, Polícia Civil, mas também para as polícias federais e todas as corporações, para nós sermos bastante honestos. Então, nós temos que fomentar a integração. Uma das respostas, que nós falamos agora há pouco, a criação dessa Secretaria de Operações Integradas. A outra é essa experiência que nós queremos começar por Foz do Iguaçu, que é a criação de uma espécie de uma força-tarefa permanente em um escritório integrado de atuação e coordenação policial, baseado no modelo norte-americano. Tem um modelo norte-americano chamado de Fusion Center, que é mais ou menos a seguinte ideia. Isso foi intensificado a partir do 11 de setembro, lá nos Estados Unidos. No 11 de setembro, depois do fato, realizaram uma série de investigações, inclusive por comissão parlamentar de inquérito, para saber o que aconteceu de errado. Por que nós não percebemos que isso ia acontecer? E uma das conclusões de inteligência, como por exemplo CIA, tinham fragmentos de informação que, se tivessem sido reunidos, poderiam ter levado à prevenção daquele ato. O que eles começaram a fazer de maneira mais intensa desde então? Cria lá um escritório específico, como se fosse uma força-tarefa, e coloca lá representante do FBI, da DEA, do DHS, eventualmente de agência de inteligência. Tudo isso para compartilhar inteligência e banco de dados, para facilitar operações. É isso que nós queremos começar a fazer no Brasil de uma maneira mais intensa. A criação de uma espécie de escritório integrado, como se fosse uma força-tarefa permanente, só que em vez dessa força-tarefa ser dedicada a investigar o crime X, vai, por exemplo, investigar os crimes transfronteiriços. Então nós vamos criar esse escritório integrado em Foz do Iguaçu, na região do Tríplice Fronteira. Vai ter lá representante da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, vai ter lá pessoas da inteligência, da área penitenciária, vai ter lá polícias locais, vai ter lá representantes da Receita Federal, das Forças Armadas, tudo isso para compartilhar bancos de dados de inteligência e poder realizar operações mais exitosas. Compartilhamento daí fica fácil, porque a pessoa que tem o dado relevante para completar a tua investigação é a pessoa que está lá sentada do seu lado. Esse é um projeto piloto. Se ele for bem sucedido, como nós esperamos que seja, nós expandimos essa experiência para outras finalidades, né? Mas, em particular, eu acredito bastante no resultado dessa ação.